Irmãos, nós estamos na sequência aí sobre o tema Uma Família para a Glória de Deus, estudando alguns preceitos e princípios da palavra do nosso Deus. Nós estamos no tema de número 5, que é a família como lugar de adoração e de serviço, né? Nós já caminhamos aí um pouquinho, então dentro do nosso programa aí, dessa sequência de estudos, nós já trabalhamos aí, a família foi planejada por Deus, nós vemos que a família recebeu algumas ordens, algumas normativas também de Deus, a família recebeu um propósito, um objetivo específico, e já estudamos recentemente também que a família pressupõe funções e papéis diferentes aí para cada parte dela, do marido para a esposa, para os filhos, cada um tem a sua função, o seu papel para desempenhar dentro da família. E estamos aí nesse ponto 5, a família como um lugar de adoração. Então, hoje nós chegamos aí na última parte dessa aula, e para iniciarmos propriamente, eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos, a levar seu pensamento a Deus. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele nesse momento de estudo. Oremos. Pai querido, obrigado por estarmos reunidos, reservando esse tempo, investindo esse tempo, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra, e clamamos para que o Senhor nos abençoe nesta manhã, direcione o nosso entendimento, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa realmente penetrar no mais profundo do nosso coração, gerando entendimento, gerando mudança de vida para a honra e glória do Teu nome. Teu Santo Espírito nos ilumine e nos edifique nesta manhã, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, rapidamente para relembrarmos aí aquilo que nós já tratamos, né? Nós partimos do pressuposto de que o Senhor é quem instituiu a família, e mesmo antes da queda, mesmo antes que o pecado entrou na nossa história, Deus já havia estabelecido alguns mandatos, que é aquilo que encontramos nos primeiros capítulos de Gênesis, antes mesmo do capítulo 3, que é o capítulo que registra sobre o pecado e sobre a desobediência dos nossos primeiros pais. Quando nós olhamos, então, dentro do capítulo 1, que é geral, e depois do capítulo 2, que é a parte complementar, né? Ele recontando a história da criação, dando ênfase sobre a formação do homem e da família, nós vemos Deus estabelecendo, portanto, esses 3 mandatos. É o tripé que deve manter aí todo e qualquer indivíduo dentro do padrão que o próprio Criador estabeleceu. Mandato familiar, social, né? Onde nós temos lá o texto clássico que diz: crescer e multiplicar, encher a terra. É uma ordem que Deus deu para que a gente se constituísse em família e assim estabelecesse o domínio de todas as coisas. O mandato cultural, laboral, laboral aí que nós estamos falando, que é quando dominai toda a terra, sujeitai, né, todos os animais, toda a obra da criação, onde temos a responsabilidade do nosso trabalho, a nossa produtividade, a nossa produção. O ser humano não foi criado e nem chamado para ociosidade, mas sim para produção. O trabalho não é consequência do pecado. Nós já vemos que antes da queda Deus já havia estabelecido o trabalho para Adão, né? Dado lá algumas tarefas, lavrar a terra, dar nome para os bichos, gerenciar todo o jardim. Então, dentro da visão católica, o trabalho é sempre uma consequência do pecado. Na verdade, biblicamente falando, o trabalho nunca foi consequência do pecado. A dificuldade do trabalho, os cardos, abrolhos, né, o suor do rosto, a dificuldade para que você levante a sua provisão, aquilo que é necessário para a sua manutenção, essa dificuldade é consequência do pecado, mas o trabalho em si não. Agora, a ociosidade é uma consequência do pecado, a vagabundice é consequência do pecado, né? A gente não querer trabalhar, a gente querer depender dos outros, que os outros trabalhem para nós, né?
que o Estado venha suprir toda e qualquer necessidade que nós tenhamos. Então, isso é consequência do pecado. Agora, o trabalho, não. É o cumprimento do mandato cultural de Deus, onde ele diz para que nós sujeitássemos e dominássemos todas as coisas. E, além disso, nós temos um mandato espiritual, que é o que trata o nosso relacionamento com o Criador. Né? Então, você vê, de certa forma, um mandato familiar social, o nosso relacionamento com os demais seres humanos, o mandamento, e aí é importante dizer, né, esse padrão de família, de pai de pet, mãe de pet, você não tem amparo, viu, meu querido? Você pode achar aí que é tão bonitinho, tão não sei o quê, mas não tem amparo. Você foi chamado para relacionar como família com outros seres humanos, né? Então, minha vizinha casou com uma árvore. Isso não cabe hoje, tá? Isso aí nunca coube, na verdade. Então, a família refere-se, deixa o homem o seu pai, a sua mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, né? E daí você tem a concepção de família. Então, é um relacionamento de ser humano, de homem para mulher. É importante dizer que o padrão de Deus é sempre o casamento heterossexual, um homem, uma mulher, e homem, mulher, tá bom? É bom dizer isso, né? Até dentro do contexto de igreja, porque tem pessoas que... mas o que eu sinto, né? Tudo que você sente, você coloca aos pés da cruz de Cristo, e à luz das Escrituras Sagradas, você vai contra, inclusive, ao que você deseja, para estar no padrão de que Deus estabeleceu na criação. Essa deve ser a sua postura como cristão. Então, o relacionamento de uma pessoa para com a outra, seja no ambiente conjugal, seja no ambiente familiar. Depois, o mandamento cultural, o nosso relacionamento com as demais obras da criação, não importa qual seja o seu trabalho, se for um trabalho digno, obviamente, né? Mas... seja um trabalho com pedra, seja um trabalho com animais, seja um trabalho com extrativismo, ou seja, qualquer relação que você tem com as obras criadas, seja até mesmo no espaço, né, também o seu mandato cultural você vai cumprir. E o espiritual refere-se ao seu relacionamento com o Criador, dentro do padrão que ele mesmo estabeleceu. E aí nós olhamos para os primeiros pais e vemos que Deus havia estabelecido um pacto de obediência, um pacto de obras, justamente no pacto de obras e obediência que Deus estabeleceu com Adão e Eva, eles falharam. E por falharem, nós colhemos aí as consequências disso. Mas os mandatos continuam a mesma coisa e é responsabilidade nossa. Aí nós tratamos, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 1, nós tratamos que Deus nos criou com aquilo que na teologia é chamado de senso de Deus, né? O senso divinitatis. Que todo ser humano ele nasce com esse senso da existência do Criador, um ser divino. E a semente da religião, né, os semi-religiones, ou seja, nós temos a inclinação natural de sermos adoradores. Todos nós nascemos com a inclinação de sermos adoradores. Aí o capítulo 1 aqui de Romanos, Paulo vai falar da realidade desse homem natural, né? Que corrompido pelo pecado, com a mente deturpada, manchada, depravada pela realidade do pecado em nossa vida, acaba desprezando o Deus Criador e produz para si situações para adorar a Deus, ao seu próprio Deus. Então, observe aí, não vamos ter tempo de relembrar tudo, mas vamos ver aí o verso 22. Romanos, capítulo 1, verso 22. Ele diz assim: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Estou falando do homem natural. E mudaram a glória do Deus incorruptível, Deus Criador, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si,
E aí o verso 25 que eu quero chamar a sua atenção. Tais homens, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, fazendo mais o quê? E servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então nós vemos que esse ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, com atributos comunicáveis, após o pecado, tem todos esses atributos manchados. E aquilo que deveria ser o natural, de nos conduzir a adorar e servir ao Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deu lugar, por conta do nosso próprio coração, por conta da nossa própria consciência deturpada pelo pecado, a adorar e a servir a criatura ao invés do Criador. E essa criatura pode ser qualquer coisa, inclusive, como nós já temos falado aqui, você mesmo. Tem pessoas que adoram a si mesmo e servem a si mesmo. O Deus da vida dela é ela mesma, né? Outros vão servir o trabalho, outros vão servir até o materialismo. O Deus dele são as coisas materiais. E quando ele tiver prosperidade, está tudo bem. E a vida dele vai correr só atrás do mandato cultural. Outros, o próprio Deus vai ser até a mesma família. Tem gente que endeusa, né, o cônjuge, endeusa o próprio filho, né, tanto que o Juninho é que manda. O Juninho está no altar. Né? Chega lá, Juninho, o que você quer? É o Juninho que determina tudo. É o filho que tal. Aí o pai e a mãe vivem em função de adorar e de servir o Juninho. Aí quem que é o Deus dessa família? O Juninho. É um altarzinho do Juninho lá. Né? E às vezes até venera, até demais. Né? E aí se acontecer alguma coisa com o Juninho, coitado do Criador. Porque aí toda a ira, a raiva, né, de um adorador e um escravo espiritual que perdeu o seu Deus, ou que viu o seu Deus sofrer alguma coisa, vai se voltar contra o Criador com toda a ira, com toda a raiva, com todo o murmúrio. Já viu assim? Acontece uma tragédia na nossa vida e você olha e fala, por que comigo? Deus maldito e tal. O cara murmura para todo lado. Mostrando que, de fato, no coração dele, o seu Deus não era o Criador, mas era a criatura. Então, esse é um grande problema. E a grande questão da nossa aula aqui, o grande questionamento que fizemos é: quem é o seu Deus? Se você perder a sua casa, igual tanta gente perde aí com um fenômeno natural, né? Vê uma enchente, um incêndio, um terremoto, se você perder a sua casa, se roubar o seu carro, se morrer o seu gato, se o seu cachorro for atropelado, se a sua geladeira queimar, porque tem gente que a geladeira é o Deus dela, né? Não precisa ser gordinho igual eu, não. Tem gente que ama a geladeira por outras coisas. Né? Se acontecer alguma situação ruim, como vai ser? A sua postura diante do Criador muda? Uma perda na família, né? Se seu pai morrer, se sua mãe morrer, se seu filho morrer, se a sua filha morrer, como que vai ser a sua relação com Deus? O que muda? Porque é justamente nos momentos de perda, de situações adversas, que nós revelamos aonde que estava o nosso coração. A quem de fato estávamos adorando. Na hora que a saúde começar a ir embora, na hora que a beleza foi embora, e aí, quem que é o Deus que você tem adorado e servido? Então esse era o questionamento que nós trabalhamos. E aí nós vimos dentro desse padrão, focando aqui no mandato espiritual, que o próprio Deus tem demonstrado aqui em Romanos
que o pecado gerou insensatez, desprezo e rebeldia do homem contra o verdadeiro Deus. E muitas vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que têm até um conhecimento do evangelho, mas cujo Deus não é o Senhor. Que estão fazendo parte da comunidade dos santos, desfrutando da comunhão, da fraternidade do povo que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas no coração traz um outro Deus. E que vem aqui externamente adorar ao Senhor ou apresentar culto a Deus, mas que na verdade tem outro Deus no coração. Senhor, eu vim essa semana aqui adorar, porque ó, deu tudo certo essa semana. Olha que coisa boa, ganhei dinheiro à vontade, olha, a empresa foi bem, a mulher deixou eu dormir na cama de novo, olha, está tudo a mil maravilhas. Ninguém ficou doente, então, beleza. Aí na outra semana, aconteceu alguma coisa que você não aceitou, né? Por conta da sua insensatez, por causa do seu desprezo, por causa da sua rebeldia ao verdadeiro Deus. Aí você fala, não, esse domingo não vou. Deus não merece a minha adoração. Vou pôr de castigo, igual o católico faz quando pega Santo Antônio e põe de cabeça para baixo na geladeira para arranjar casamento para tia velha já, né? Aquela tia de 40 anos que não casou, você pega Santo Antônio, vira de ponta cabeça, põe no congelador, fala, você só vai sair daí na hora que minha tia casar. Não tem uns negócios assim? Na crença popular? Tem crente que faz isso com Deus. Vou pôr Deus na geladeira de ponta cabeça até Ele me abençoar. Enquanto Ele não me abençoar, Ele não sai do freezer. Quem é o seu Deus? Não é o Senhor. Não é o Deus soberano. Então, o questionamento que nós temos que fazer para que a nossa família seja de fato um lugar que adora e serve a Deus é, primeiro, fazer essa autoavaliação para descobrir quem de fato nós estamos adorando e servindo. E aí nós seguimos aí alguns padrões. Nós vemos então que a família foi sempre chamada para adorar e servir ao Deus Criador, independente das circunstâncias. Aí nós estudamos o caso, algumas perspectivas bíblicas sobre a ideia de consagrar e de colocar Deus como prioridade. Falamos um pouquinho sobre a questão da lei cerimonial que caiu, então por isso hoje nós temos essa liberdade da convenção para definirmos o momento que vamos consagrar ao Senhor como comunidade de fé. E aí nós observamos alguns padrões na palavra do Senhor, primeiro usando aí o exemplo dos primeiros pais, que mesmo depois da queda, né, Adão e Eva demonstraram que fizeram da sua família um lugar de adoração e serviço. Mesmo com todas as lutas, dificuldades, os problemas que o pecado trouxe, eles permaneceram unidos e adoraram ao Senhor. Que jeito que eles fizeram? Primeiro, eles não perderam a fé. Lembra da história, né? Nós reescrevemos um pouco. Imagina a seguinte situação. Eu pus, acho que nesse slide anterior aqui, né? Que pensaram aí do primeiro casal? Será que eles tiveram problema? Então pensa na seguinte situação. É claro que eles tiveram. A mulher contraiu uma dívida imensa. Causou a perda do emprego do marido. O que mais? Gerou ruína. Eles foram despejados. Moravam lá numa chácara maravilhosa, agora foram por uma situação totalmente terrível. Foram despejados. Perderam tudo que tinham e tiveram que recomeçar, trabalhando duro. Né? E era só o começo. Então você acha, o que aconteceu? Se fosse numa realidade dessa, se o Deus do coração não fosse o Senhor, essa família tinha tudo para se acabar. Né? Eles separaram? Não. Eles perderam o encanto? Não. O marido abandonou a esposa? Não. Eles continuaram servindo, mesmo com a consequência do próprio pecado. Né? E aí nós vemos que a primeira família se caracteriza como uma família que fez de um lugar
de adoração e serviço a Deus, primeiro quando nós lembramos que eles não perderam a fé. Nós vemos a Eva, quando vai ter o Caim, né? Provavelmente o primeiro filho, ela diz, adquirir um varão com auxílio do Senhor. Isso aponta primeiro para a fé que ela tinha em Deus e indica, inclusive, a possibilidade de que na mente de Eva, Caim já era o redentor. Porque em Gênesis 3,16 é dito, olha, o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. Então, a serpente enganou a mulher, mas havia ali uma promessa de que um descendente da mulher viria destruir o que o Satanás fez, pisar na cabeça de Satanás. Na cabeça de Eva, Caim já era esse descendente. Infelizmente não era. Mas a expressão dela, adquirir um varão com auxílio do Senhor, aponta para a sua fé e para a crença na promessa lá de Gênesis 3,16, tá bom? Então veja, outra coisa, eles ensinaram a respeito da adoração e serviço aos filhos. Gênesis capítulo 4 diz que no final de uns tempos, a gente não sabe qual era esse tempo, depois a lei cerimonial vai trazer isso através das festas cerimoniais, de tempo em tempo o povo de Israel tinha que apresentar oferta ao Senhor. Hoje nós sabemos que fazemos isso semanalmente dentro do padrão cristão. Mas eles ensinaram isso aos seus filhos, tanto que no final de uns tempos, Caim e Abel trouxeram oferta ao Senhor. Cada um de acordo com o seu trabalho, mas trouxeram oferta ao Senhor. Deus aceita a oferta de Abel e o próprio Abel e rejeita Caim a sua oferta. Nós estudamos e vimos que o padrão provavelmente não era a questão da oferta de Caim. Porque o termo primícias, quando refere-se à oferta de Abel, qualifica a oferta de Abel. Mas no caso de Caim, como ele trouxe do fruto da terra, não havia necessidade de ser primícias, mesmo porque a lei cerimonial lá na frente aceita. Mas o problema que a Bíblia vai dizer é que o procedimento de Caim estava errado. Deus vai olhar para ele lá no capítulo Gênesis 4:7 e vai dizer, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então o problema era o procedimento, né? A adoração estava dentro do padrão, mas o coração de Caim estava longe. Tanto que 1 João vai dizer, isso lá no final da Bíblia, vai dizer que Caim era do maligno, porque as suas obras eram injustas, enquanto as obras de Abel eram justas. Então você vê que a rejeição da adoração de Caim não foi pela oferta, mas foi pelo procedimento, pelo coração dele. Então o que a gente aprendeu com isso? Você pode estar aqui na igreja, vindo adorar ao Senhor, apresentar culto, mas com a oferta correta, mas se o seu coração, se o seu procedimento não estiver correto, não adianta de nada. Você está aqui, você está perdendo tempo. Se você não tiver com o coração para adorar e servir o verdadeiro Deus. Se o seu coração estiver em qualquer outro lugar, meu amigo, ou se o seu objetivo for aqui não for simplesmente adorar a Deus por aquilo que Ele é, como vai dizer o Salmo 95, né? Ou se você está aqui para fazer uma barganha com Deus, ó Deus, eu vim esse domingo, então abençoa aí, abre essa porta, dá aquele jeitinho e tal. Se for nesse intento, seu procedimento está errado. Biblicamente falando, nós temos indícios para dizer, ó, sua adoração não é aceita. Então é a oferta correta, a adoração correta. E Adão ensinou isso para os seus filhos. Tanto que Caim ficou bravo depois. O que mais? Indica que o ensino previa obediência associada a esse coração verdadeiro. Oferta e ofertante andando juntos. Então isso foi ensinado por quem? Para Caim e Abel? Pelos pais, dentro do ambiente familiar. Uma família que adora e serve ao Senhor. Depois nós caminhamos e aí nós estudamos a família de Noé, que também, com todas as dificuldades, problemas, lutas, né? E passaram um tempo miserável dentro daquela arca, com aquele cheiro agradável que provavelmente emanava, né? Das recâmaras da arca, né? Eu até brinquei aqui no dia que nós estudamos, eu tive um hamster, e pelo amor de Deus, um hamster sozinho acaba com a casa inteira, né? Fica 3 dias para
sem limpar a gaiola dele, para você ver o que acontece com a sua casa. Um hamster. Agora você imagina uma arca inteira, né? E os caras ficaram lá, quantos dias mesmo? Um ano e alguma coisinha, né? Lembra? O pessoal fala, não foi 40 dias, 40 noites? Só de chuva, meu amigo. Mas aí depois até a água baixar, até brotar de novo, até a pombinha voltar, sair e não voltar, para que ele entendesse que tinha lugar seco. Foi mais de ano ali, um ano e alguma coisinha ali, esperando o trem secar. Aí ele sai e faz o quê? Um altar e sacrifica um animal ao Senhor. Né? Para aqueles que não têm entendimento, falam, mas não foi de 2 em 2, sacrificou um, já deu extinção. Não. Se você vai ver que os animais limpos, ele levou vários, né? Era 7 pares, se não me engano. Né? Então, fica tranquilo que Noé não trouxe extinção nenhuma. Né? Ele sacrificou, e nesse um ano lá, muito provavelmente, alguns desses animais, inclusive, procriaram dentro da arca. Então, pode ficar tranquilo ali, que nenhum bicho foi extinto por conta do dilúvio ali, da arca de Noé. Mas veja só, a primeira coisa que ele faz é sair, chama os seus filhos e fala assim, vamos fazer um altar e vamos adorar ao nosso Deus, vamos sacrificar a ele um holocausto. Família como lugar de adoração e serviço. E aí na semana retrasada, acho que é isso, nós estudamos sobre Abraão, Sara e Isaac. Mais um exemplo de uma família que fez, no seu contexto, um ambiente de adoração e serviço, apesar dos erros, dos pecados, né, que todos nós temos inclusive, mas Abraão, como pai da fé, demonstra esse padrão de fazer da sua família um lugar de adoração e serviço. E é inclusive com Abraão que Deus estabelece aquilo que nós entendemos como aliancismo, ou seja, a aliança perpétua de aplicar sobre o próprio Abraão e os seus descendentes o sinal da aliança, que na ocasião era circuncisão e que agora, no Novo Testamento, uma vez que Cristo ordenou o batismo, passa a ser o batismo como sinal da aliança. Diferente, inclusive, do batismo de João. E também vimos que em Abraão se estabelece uma relação com a ordem sacerdotal de Melquisedeque, onde Abraão vai adorar a Deus, né, em Salém, procurando lá Melquisedeque, que era rei de Salém, e ao mesmo tempo sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. E ali então ele vai ofertar os despojos que ele ganhou na guerra, né, em dízimo, e eles adoram o Deus Altíssimo, inclusive Melquisedeque trazendo pão e vinho, os mesmos elementos que depois Jesus vai estabelecer lá na ceia. Então você vê que há uma preocupação de Abraão em cumprir com seu mandato espiritual e fazer com que Isaac, o seu filho, também aprenda. E aí nós vimos o objetivo lá, o momento específico em que Deus pede para ele sacrificar o único filho, e ele então prepara todas as coisas, leva o menino, e aí enquanto estão caminhando, o menino pergunta detalhes a respeito da adoração. Pai, nós já temos aqui a lenha, o senhor está com o cutelo, já tem fogo, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão fala, Deus proverá. Mas a pergunta de Isaac demonstra que ele conhecia o procedimento da adoração da época. Por quê? Porque Abraão e Sara fizeram da sua casa um lugar de adoração e serviço ao Deus Altíssimo. Tudo bem? Semana passada nós estudamos a respeito de Jó e sua família. E aí nós vemos que, tanto em Noé, tanto em Abraão, tanto em Jó, essa preocupação desses homens que são descritos como tementes a Deus, como aqueles que andavam naquele tripé lá, né, dos mandatos, mas também nos tripés das características de um verdadeiro crente, que é praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com Deus, né, ou de bondade, justiça e verdade, como Paulo vai chamar a atenção.
nós vemos que esses homens, então, conduzem a família a ser um lugar de adoração e serviço. E Jó ensinou isso aos seus filhos, ao ponto que, de tempos em tempos, ele trazia os seus filhos para adorar ao Senhor e, inclusive, sacrificava o holocausto ao Senhor em favor dos seus filhos, dizendo, algum deles pode ter pecado, então deixa eu, como sacerdote do lar aqui, apresentar a adoração. Então veja, são vários exemplos na palavra do Senhor de famílias que entenderam o equilíbrio dos mandatos, né, social, cultural e espiritual, e que fizeram da casa um lugar de adoração e serviço ao Deus verdadeiro. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho e eu quero estudar com vocês a história de Ana, Eucana e Samuel. Para tanto, eu convido você a abrir a palavra do Senhor, mais uma vez, agora lá, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Uma história bastante conhecida, mas que sempre tem algo novo para nos ensinar. Nós temos aqui a história, portanto, de Eucana, que era de Efraim, né, da tribo de Efraim, descendente de José. Que vai dizer assim, vamos ler aqui os primeiros 5 versos. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, tua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então veja, nós estamos aqui diante de uma realidade dentro do contexto do antigo Israel, onde você tem um homem da tribo de Efraim que tinha 2 mulheres, né? Exercia a poligamia. Nós sabemos que o princípio original de Deus e que o Senhor Jesus reforça dentro do Evangelho é que deixa o homem, o seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Mas, dentro do contexto da época, era uma prática, até podemos dizer que comum, a prática de ter outras mulheres. Nós vemos até isso acontecer com o nosso patriarca Abraão, né? Até por influência da própria esposa, que indica que era um padrão, talvez, cultural da época, quando a própria Sara pede para que ele suscite descendência da escrava Agar. Mas, independente desse padrão, que tanto originalmente quanto na perspectiva do Novo Testamento não há base, né? O padrão de Deus é sempre a formação de uma família, um homem, uma mulher, e a formação da sua família com seus filhos. Nós temos aqui, então, um filho de Israel, né, dentro da sua tribo, que, como era prescrito já, de tempos em tempos vinham adorar ao Senhor. Né? O texto não deixa bastante claro em que situação é essa que ele vem adorar ao Senhor, mesmo porque a lei cerimonial já havia prescrito que todo judeu acima de 12 anos
tinha a obrigação de vir até Jerusalém. No caso aqui, eles estavam em Siló, o templo ainda não tinha sido construído, eles estavam no período do tabernáculo ainda, e aí você vê que dentro da lei cerimonial, 3 momentos eles tinham que subir para adorar, aonde quer que o tabernáculo estivesse, que era na Páscoa, era no Pentecostes e era na festa das trombetas. Aqui diz que de ano em ano ele subia, né? E que tudo indica que ele vinha, pelo menos em uma dessas festas, a adorar ao Senhor. Quando se fala de apresentar porção, né, de adoração, talvez seja um indício, muito remotamente, de apontar isso aqui para a festa dos tabernáculos, que era quando eles tinham que adorar ou que apresentar todo o fruto do ano da colheita, né? A festa mais farturenta do povo de Israel. Mas independente de qual festa era, o foco é que ele, de ano em ano, vinha com a sua família adorar ao Senhor. Então você vê que é um padrão de obediência ao mandato espiritual. Tá certo? Então é uma família que mesmo com as questões aqui da poligamia que já mencionamos, tinha um padrão de fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço ao Senhor. De tempo em tempo ele vinha adorar. E isso fica demonstrado ainda mais, essa questão do zelo de Eucana, pelo fato de ofertar o que tinha que ser ofertado pela Penina e por todos os seus filhos e suas filhas, mas também demonstra esse coração disposto a ofertar, essa liberalidade na adoração, quando o texto diz que para Ana ele ofertava porção o quê? Porção dupla, porção dobrada, né? Então essa ideia de que ele fazia isso e fazia de coração, fazia isso justamente, não simplesmente para cumprir tabela. Porque para cumprir tabela, o que você faz? O que pediu? Pediu tal coisa, então está aqui. Pronto, fiz minha obrigação, está tudo certo, né? Mas não, ele vinha e ainda fazia oferta dobrada, né? Porção dobrada por Ana, certamente clamando ao Senhor pela vida dela, porque o texto deixa claro que o grande empecilho da época era que Ana era estéril. E todo o desenrolar da história vai ter isso como um ponto central da história. Verso 6, inclusive, se você observar, isso gerava um certo problema familiar, né? Está aí entre parênteses, inclusive, para explicar a situação. Então, o Senhor houvesse deixado estéril, aí o verso 6 diz, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E aí o verso 7 continua, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou melhor do que 10 filhos? Demonstra que todo o carinho de Eucana. Mas respondendo à pergunta aí, né? Não sou melhor do que 10 filhos? A resposta com uma mãe ou com uma mulher que quer ter filhos é justamente não. Né? Você pode ser o melhor marido, cara. Mas se ela quer ter filhos, aquilo que ela mais espera é ter filhos. Só que, ao mesmo tempo, isso não gerou nela, e nem em Eucana, um coração amargurado, amargoso, em relação a Deus. Muito pelo contrário. Eles vinham de tempos em tempos adorar ao Senhor, mesmo a outra irritando, né? O meme lá, eu tenho R$2, né? Eu tenho filho, você não tem, né? Mesmo irritando, ela vinha de ano em ano adorar ao Senhor. E ele apresentava todas as vezes porção dobrada ao Senhor. Veja que a situação da esterilidade de Ana não promoveu um coração amargurado para com o Senhor. E o texto deixa claro, porque era um entendimento, e é um entendimento bíblico, de que quem abre e fecha a madre, ou seja, quem permite a gestação, é Deus. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas.
Então eles tinham a plena convicção de que o Senhor é que havia cerrado o amado de Ana, que é Deus que não estava permitindo que ela tivesse filhos. Ah, mas hoje a ciência mudou, nós sabemos isso aqui. Não, meu amigo, tem gente que tenta de tudo quanto é jeito, vende tudo que tem, faz tudo quanto é procedimento, tratamento, não sei o que, e simplesmente não tem. Não é simplesmente uma questão biológica, não é simplesmente uma questão... às vezes dá até certo, você fecundou, não sei o que, você põe lá, começa a gestação, fica um tempo, dali a pouco, não vinga. Então, por mais com toda essa questão de ciência, explicação e tudo mais, irmãos, dentro da visão bíblica, o Senhor continua soberano. Devemos avançar nos conhecimentos de ciência, medicina, em todas as áreas? Claro, o próprio Deus determinou. Dominar e sujeitar em todas as coisas. É como se Deus falasse assim, vai gente, tem jeito de melhorar esse negócio aí. Vai, inventa um trem novo aí. Sujeita isso aí, vai lá, faz a pesquisa lá, né? Aprofunda nesse negócio. Eu não posso te dar de mão beijada tudo. Vamos lá, tal. Como o pai faz com o filho. Mas independente disso, de qualquer avanço que nós tenhamos, Deus continua sendo o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E aí as situações, quando o Senhor não é o meu Deus, e Ele não é o Deus soberano do meu coração, irmãos, qualquer dificuldade na vida, eu vou jogar nas costas dele. Eu vou reclamar. Eu vou murmurar. E sabe o que acontece quando Deus não é o Deus do seu coração, ou se você está bravo com Deus? A primeira coisa que você faz é deixar de adorá-lo. Primeira coisa que você faz, às vezes não está em pecado. A pessoa está vivendo uma vida reta, continua sendo justo, continua andando correto. Mas a primeira coisa que acontece quando Deus não é o Senhor do meu coração é que uma dificuldadezinha começa ou alguma situação não está saindo do jeito que eu quero. A primeira coisa que eu faço é me afastar da adoração a Deus. Eu começo a focar a família, eu começo a focar o trabalho. Eu começo a focar o trabalho, o mandato social, o mandato cultural. Mas me esqueço de Deus. Deus passa a ser a última coisa que eu vou me preocupar. Aí eu deixo a comunidade da fé, eu já não tenho mais prazer de vir à igreja, não tenho mais prazer de adorar, não tenho prazer mais de orar, não tenho prazer mais de ler a Bíblia. Mas por quê? Porque, na verdade, o meu coração está revelando que o Senhor não é o Deus da minha vida. Porque se fosse, mesmo se o Senhor fechou a madre, ou mesmo que estivesse dando tudo errado, como diz Abacuque, o Senhor continua sendo a alegria da minha salvação. O canto de Abacuque é fantástico porque ele coloca situações de prosperidade, de manutenção, do trabalho, de tudo. A oliveira não vai produzir, mentiu. A figueira também não. O curral está vazio, roubaram tudo das ovelhas. Você acabou com tudo, não tem nada. Qual que é a sua esperança? Nenhuma, não tem. Olhando para o que eu tenho, não tem nada. Mas o Senhor continua sendo o Deus da minha salvação. Então, se o Senhor de fato é o Deus do seu coração, meu amigo, se Ele é aquele que você adora e serve, mesmo que tudo dê errado, você vai continuar adorando a Deus por aquilo que Ele é, independente do que Ele faça. Depois você lê o Salmo 95, ele vai dizer que você tem que adorar a Deus porque Ele é o Deus Criador, você tem que adorar ao Senhor porque Ele é supremo, é a primeira coisa que ele vai dizer, e porque Ele é o justo juiz. Em nenhum momento a Bíblia vai dizer que a motivação da nossa adoração está no fato, Deus vai te abençoar, então você adora. Se Deus não te abençoar, você está livre, você não precisa adorar ao Senhor. Não. A fonte da minha adoração está no fato de Deus ser quem Ele é. E Ele sendo quem Ele é digno da minha adoração, mesmo quando tudo der errado. Perdi tudo, lembra de Jó, o exemplo de Jó que estudamos semana passada. Perdeu tudo, os filhos morreu, ficou doente,
mas o foco da adoração e do serviço dele não estava naquilo que Deus estava dando, mas naquilo que Deus era, ou naquilo que Deus é. A nossa oscilação de fé, irmãos, muitas vezes é um termômetro que revela o fato de que nós não entendemos quem de fato é o nosso Deus. Porque se de fato entendermos quem é o Senhor, nosso Deus, o Deus soberano, grandioso, acima de tudo, todos, o Criador eterno, bendito eternamente, amém, como Paulo vai dizer lá em Romanos, Ele é digno da minha adoração. Dando certo ou não dando. Abrindo a madre ou não. E são essas situações de adversidades que revelam quem é o Deus no meu coração. Aquele homem amava Ana, cuidava dela, de ano em ano subia até Siló, até o tabernáculo para adorar, e de ano em ano, e ano após ano, Ana não engravidava. E aí o que ele fazia? No outro ano, voltava lá a adorar ao Senhor e apresentar porção dupla ainda para a mulher que não tinha dado nenhum filho para ele. Que dentro do contexto da época era a maior bênção. Porque uma mulher estéril, né, como o próprio termo diz, e dentro da questão cultural, era uma figueira infrutífera. Uma mulher se sentia instrumento de bênção dentro do contexto geral da nação quando ela tinha filhos. Não tinha filhos, não serve para nada. Mas o que ela faz? Deixa de buscar o Senhor, deixa de orar, deixa de ir à casa do Senhor, deixa de tempo em tempo e ofertar ao Senhor? De jeito nenhum. Continuam. Então, a família precisa ser um lugar de adoração e serviço, mesmo quando tudo está dando errado. O nosso serviço, a nossa adoração ao Senhor, irmão, não está atribulada a circunstâncias, não está vinculada às circunstâncias. A nossa adoração e serviço a Deus tem que estar vinculado ao fato de que o Senhor é o Deus Criador, o Deus Supremo, o justo juízo, o único digno de todo louvor, de toda adoração. Mesmo que os meus planos sejam frustrados. Mesmo que os meus sonhos não sejam realizados. Mesmo que as consequências naturais do pecado preguem uma peça na minha vida. Puxa vida, você viu o que aconteceu com fulano? Está todo mundo sujeito. Lucas 13 vai apresentar uma situação que chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, você ficou sabendo da última? Fofoqueiro tem todo lugar, hein? Todo tempo, todo lugar. Jesus, você ficou sabendo da última? Você assistiu o Ratinho dessa semana? Aí Jesus falou: do que vocês estão falando? Dos galileus que foram adorar ao Senhor e que Herodes foi lá e mandou matar todo mundo, misturou o sangue dos caras com o sangue das ofertas. Foi um negócio terrível. Por que isso aconteceu com eles? Devia ser muito pecadores. E Jesus fala: vocês acham que eles eram mais pecadores que os outros galileus? Se isso acontece com gente que está adorando, você deveria se preocupar e falar assim: ai de mim. Arrependa-te. Aí Jesus ainda acrescenta: e você não lembra que aconteceu lá com aqueles lá em Jerusalém? O pessoal estava reformando a torre de Siloé e a torre caiu e matou 18. Você acha que aqueles 18 que morreram com o desabamento da torre eram mais pecadores do que os demais habitantes de Jerusalém? E aí Jesus responde: não era. Todos precisam de se arrepender. Então veja, situações adversas, irmãos, não responde merecimento.
Porque se Deus resolvesse se aplicar sobre a minha vida, não quero nem falar da sua, hein? Pelo amor de Deus, estou falando da minha. Se Deus resolvesse aplicar na minha vida o que eu mereço, ai de mim. Agora, obviamente que você pode fazer esse mesmo exercício se você quiser. E se Deus fosse resolver acertar contas comigo hoje, se Deus resolvesse acertar contas contigo hoje, amanhã eu estaria enrolado porque eu não ia ter tempo de fazer tanto ofício fúnebre. A graça de Deus, irmãos, ainda ameniza a consequência do pecado sobre a nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, estamos sujeitos a todas as consequências naturais do pecado. Do pecado que herdamos de Adão e do nosso próprio pecado, porque todos nós pecamos. Então, se Deus fosse tirar satisfação conosco esta noite, amanhã não estaremos aqui. O fato de estarmos aqui, Paulo vai dizer, até o fato de você respirar é graça de Deus. Então, mesmo que dê tudo errado, como deu na vida de Jó, ou que deu na vida de tantos outros personagens bíblicos, irmãos nossos do passado, isso não deve determinar a sua adoração e o seu serviço a Deus. As pessoas perguntam, por que você adora o Senhor? Por que você é crente? Por que você é fiel? Porque Deus tem me abençoado demais. Está errada essa sua resposta. Porque no dia que a bênção não chegar, e aí, como vai ser? Parou de ser crente, fulano? Parei. Deus parou de me abençoar, então eu parei de ser crente. Não. Por que você adora o Senhor e você serve o Senhor? Por que você consagra a sua vida e a sua família ao serviço do Senhor? Por que em alguns momentos da vida que há algum conflito de interesse, você escolhe sempre fazer aquilo que Deus quer e não o que você quer? É porque Deus está te abençoando? Não. É porque Deus é quem Ele é. Porque mesmo que estivesse dando tudo errado, a mulher que eu amo não engravida. E para nós era o maior sonho da nossa vida. Qual que é o problema nisso? Deus continua sendo Deus. E a família precisa ensinar isso. A família tem que ser um lugar de serviço e adoração para ensinar os seus filhos que mesmo quando tudo dá errado, Deus continua sendo digno de oração. E vai haver momentos de ensinamento. Esse é o próximo tema aqui, que é o ponto 6, a família é um lugar de treinamento, de discipulado. Você vai ter que ensinar essas coisas aos seus filhos. Vixe, aconteceu alguma coisa, semana ruim, o pai perdeu o emprego. E aí, nós vamos na igreja domingo? Claro. Eu não vou na igreja porque eu estou empregado. O Senhor continua sendo Deus, mesmo quando não há provisão necessária. Aconteceu alguma situação diversa. Deus continua sendo Deus, cara. Agora tem gente que é fantástico, coloca tanto as circunstâncias como determinante para adorar e servir ao Senhor, que quando acontece uma coisa ruim, não vou. Isso é uma coisa ruim. Não tenho ânimo. Tô sem. Como é que se fala? Não tenho. Tô sem espírito para adorar hoje. Hoje não tem jeito. Aí acontece um negócio muito bom, fica pensando, nossa, aconteceu um trem tão bom que eu vou comemorar. Então hoje não dá para ir na igreja também, porque foi muito bom, cara. Então, já que foi muito bom, vou comemorar. O miserável. Quem é o Deus do seu coração? A gente
acaba sendo influenciado pelo contexto da vida, irmãos, que dá muito mais valor a determinadas situações do que o Deus que nos deu a vida. No grupo da família eu compartilhei essa semana um videozinho de uma moça, uma jovem, lá do Maranhão. Pelas informações que eu tive, é uma cidade chamada Miranda. Talvez você já tenha visto esse videozinho. Ela filmando assim, falou, gente, tô uma alegria só, uma felicidade só. Vou mostrar para vocês a minha casa. E o vídeo que eu compartilhei, depois eu vi, ele foi cortado, tem muito mais coisa ali. E aí ela pega, assim, ela se emociona, uma casa de pau a pique, em que o pessoal tinha acabado de pôr o barro estava molhado ainda. E que não me ouça, coitadinho dele, mas quem pôs o barro também, ó, né? Deixou um monte de bambu aparecendo, madeira aparecendo, não sei o que, tarará. E ela fala, nossa, ainda sobrou barro. E ela olha assim, meu Deus, que coisa. Gente, olha, agora eu tenho a minha casa. Aí o cara que tá lá, não sei se é parente dela, falou assim, ó, nós vamos raspar o chão ainda, os barros que caiu no chão, ainda nós vamos raspar, vai ficar mais bonitinho, hein? E ela, meu Deus, ó, meu marido que fez isso, né? Só vieram agora pôr o barro, mas ele que cobriu e tal. Aí o vídeo corta propositalmente, porque deve ter sido um filho de Bilial que fez o corte, né? Porque o vídeo continua dizendo assim, e ela fala assim, e eu, como vocês sabem, eu quero convidar a primeira pessoa para entrar na minha casa é Jesus. Eu fiquei vendo aquele negócio, meu Deus do céu. E 2 cômodos de pau a pique, com as paredes tampadas com barro. Nem rancho, eu cresci em rancho, mas nem os ranchos que nós íamos não era tão simples e tão frágil como aquele. E aí a moça demonstrando a sua alegria, a sua felicidade, a gratidão pelo marido que levantou aquilo, que eles estavam saindo do aluguel e que agora tinha aquela casinha de pau a pique, tapado de barro. E ela dizia, a primeira pessoa que eu quero convidar para vir na minha casa é o Senhor Jesus. Irmãos, tem muitos de nós que Jesus nem entra nem na varanda. Nós não fazemos uma oração. A nossa casa é lugar de murmuração, é lugar de briga, é lugar de confusão, é lugar de estresse com a mulher, estresse com o marido, estresse com a molecada. A gente não faz o ambiente da nossa casa uma casa de adoração e serviço, tendo uma realidade extremamente abençoada, diferenciada em provisão, do que esse exemplo que eu acabei de citar. Sem energia, não mostrou poço, não sei se essa moça vai ter que andar não sei quantos quilômetros para trazer água, mas era a casa dela. E quem ela convidou para entrar primeiro foi o Senhor Jesus. A sua casa precisa ser um lugar, sua família precisa ser um lugar de adoração e serviço a Deus. O Senhor Jesus precisa estar lá. A sua postura tem que estar lá, convidando o Senhor, fazendo daquele ambiente um lugar realmente de adoração. Ah, vai ter dificuldade? Vai ter enrosco? Vai ter conflito? Vai. Mas ao mesmo tempo, quando você senta, chora juntos, peçam perdão, ora ao Senhor, faça da casa o lugar de serviço e adoração. Não estou falando para você que a sua casa não vai ter problema nunca, que não vai ter conflito nenhum, que não vai ter enrosco nenhum. Isso é impossível. Se acontecer isso, você já morreu. Está tudo no céu, que é tudo santo. Vai acontecer. Mas a postura de lidar com a situação precisa ser para a glória de Deus. Ou seja, fazendo da sua casa um lugar de adoração e serviço. Vamos dar uma olhadinha aqui mais. Capítulo 1, verso 15.
nós vemos que Ana faz um voto, né, diante de Deus, do verso 9 até em diante. O sacerdote Eli achou que ela tinha estava bêbada, porque ela orava, só mexia os lábios, mas não saía som nenhum. Aí a piada, né, só para você não perder a piada, né, afinal de contas era a mulher do Elcana, então por isso que ele achou. Mas independente disso, ela estava orando. E aí o verso 15 diz lá: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Veja aí, diante da dificuldade, o que ela faz? Derrama sua alma diante do Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, por alguém desprezível, alguém que não vale a nada. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que te fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê, ou misericórdia diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu. O seu semblante já não era triste. Levantaram-se, mais uma vez aqui, o que aparece aí? De madrugada. Lembra que toda vez que nós vemos famílias colocando Deus como prioridade, sempre vai ter um evento em que eles vão levantar de madrugada. Há um indício, né, nos textos bíblicos que apontam essa ideia da madrugada como prioridade. Então é o seguinte: vamos para a praia, você levanta de madrugada, para chegar cedo na praia já para armar a tenda lá. Não é assim? Porque se for muito tarde, não vai ter mais lugar. Você vai pescar, você sai de madrugada. Você vai viajar para passear, não sei para onde, você sai de... É sempre assim. Quando você quer dar uma prioridade para um negócio, você de madrugada, você levanta cedo, você faz as coisas. E quando se fala com Deus é a mesma coisa, né? É aquilo que eu falei, eu acho que semana passada. Quando a gente era ímpio, a gente fazia vigília para a nossa própria carne. Você pulava as 4 noites de carnaval, os 2 matinê, e ainda dava um jeito de ficar até na quarta-feira de cinza, ainda correndo atrás do bloco lá que ficou atrasado. Aí quando você se converte, Deus te converte, chama Deus, aí você fala assim: cara, vamos nos consagrar ao Senhor, vamos fazer. Meu Deus do céu, dá um sono. E olha, parece um sono de mulher grávida de trigêmeos. Pior que os discípulos no dia de Getsemane. Parece que dá um peso na gente, eles não conseguem nem ficar em pé. Agora, para pular 4 dias de carnaval, 2 matinês e ainda seguir na quarta-feira de cinza, fazendo vigília para nós mesmos e para Satanás, tinha uma disposição para dar e vender. Agora, para as coisas de Deus, nós não temos. Domingo, escola dominical, 9 horas da manhã. Que miserável inventou esse sacrifício? Para muita gente é isso. Aí veja que ele diz: levantaram-se de madrugada e fizeram o quê? Adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e presta atenção, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir os seus votos. Enquanto a criança era pequena, a Ana ficava, né? Então diz assim o verso 22, Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Há um contexto interessante dentro do cerimonialismo de Israel. Lembra que todo primogênito era de quem? Era de Deus. Todo primogênito era do Senhor. Então, quando você apresentava
dentro da lei cerimonial, o primogênito ao Senhor, você ofertava, fazia um holocausto para resgatar o primogênito. Porque o primogênito é de quem? Do Senhor. Todo primogênito. Não importa se era da tribo de Levi, se era da tribo de Efraim, da tribo de Judá, da tribo de Rúben, não importa. Todo primogênito pertencia ao Senhor. Então o que você fazia? Você ia apresentar o primogênito conforme a lei e sacrificava algo no lugar para resgatar o primogênito para você. Essa era a ideia por trás da apresentação. Porque se você não fizesse isso, o primogênito era de quem? Do Senhor. Aí esse primogênito tinha que ser consagrado para o serviço do Senhor para o resto da vida. Foi o que Ana fez. Ela conhecia o padrão da lei cerimonial, irmãos. Ela não era uma mulher que desprezava o conhecimento teológico dos seus dias. Samuel era da tribo de Levi? Não, ele era de que tribo? Que nós lemos aí no início. De Efraim. A tribo de Efraim era sacerdotal? Então o que esse menino ia fazer lá no templo? Todo primogênito é do Senhor. Se a família não resgatasse, esse filho tinha que ser consagrado ao Senhor. Foi o que Ana fez. Por isso ela diz, olha, o menino vai ficar aqui, mas quando ele for desmamado, levá-lo-ei para apresentar. Mas não era com 30 dias que tinha que apresentar o menino? Pela lei cerimonial? Se você fosse resgatar o filho para si. Nasceu, 30 dias, pega o menino, leva lá. Tudo bem? Era a apresentação. Agora, se fosse consagrar, não. Por isso que ela diz, a apresentação vai ser só quando eu for levar ele de vez, para ele ficar servindo o Senhor para sempre. Então veja o que ela fala. Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade. Fique até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos. Isso talvez indique mais ou menos o tempo, tá? O desmame. Não é cravado, mas provavelmente é. Um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino Eli. E disse ela, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui estive contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Qual que era o maior desejo de Ana? Ser mãe. Só que o filho não era o Deus dela. Ela sabia que a sua família era lugar de adoração e serviço. O maior desejo do coração. Essa mulher derramava a sua alma perante o Senhor em oração para ser mãe. Aí o Senhor concede a ela o que ela mais desejava em toda a sua vida. Aí ela pega o Juninho e fala assim, não, ele é meu. É isso? O meu tesourinho. Meu Deusinho. Ela faz isso? Não. Ela consagra o filho ao Senhor. Muito criança. Provavelmente com 3 para 4 aninhos. E leva. E deixa lá para servir ao Senhor. Você fala assim, que mãe louca é essa? É uma mãe que não tem o filho como Deus no coração. Uma mãe que quer consagrar os seus filhos ao Senhor. Uma mãe que quer fazer da sua família um lugar de adoração e serviço. Talvez você não entenda isso, porque seus filhos talvez estejam ocupando um lugar
diferente no seu coração que deveriam ocupar. E é por isso que a vida sua talvez seja só em função dos filhos. E na hora que esses filhos forem embora ou não tiver mais esse filho, você vai olhar para Deus e... Quem me tirou meus filhos? Quem é o Deus do seu coração? Ana deixa claro que o Deus do seu coração era o Senhor. E aí, para terminar, o capítulo 2, verso 18, diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para ver o seu queridinho. É isso que está escrito aí? Não. Quando subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltar para sua casa. E aí nós temos um resumão aqui da vida, no verso 21, que diz: Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Uma mulher que era estéril, de repente teve quantos filhos? 6. Samuel, mais 3, mais 2. Ok? Porque ela devolveu ao Senhor. De ano em ano, continuava subindo a adorar ao Senhor. Uma família que entendeu que a família é lugar de adoração e de serviço. E que o Senhor é que reinava no coração deles. Além desse exemplo, irmãos, quero terminar essa sequência lembrando, pelo menos, o exemplo da própria família de José e Maria, né? Com Jesus. Lucas capítulo 2, eu convido você a abrir lá, vai tratar dessas posturas de como família, apesar de Cristo ser o Deus encarnado, mas de que José e Maria entenderam também que a família é lugar de adoração e de serviço. No capítulo 2, você tem aí o registro a partir do verso 21, o cumprimento dos requisitos tanto da aliança com Abraão, quanto da lei cerimonial. Então, Lucas capítulo 2, verso 21 vai dizer, falando de Jesus: completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então veja, uma família que cumpria com o sinal da aliança, com o pacto que Deus havia feito com a família. Mostra que é uma família que tem noção de ser um lugar de adoração e serviço. Depois, verso 22. Passados os dias da purificação deles, né, da mãe do menino, segundo a lei de Moisés, que no caso dos meninos era 30 dias, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Também a lei fala que um cordeiro poderia ser aplicado dependendo da condição financeira. Então veja que eles, a família José e Maria, entenderam que era um lugar de serviço e adoração e eles cumpriam rigorosamente com as exigências da lei da época. Outra questão que eu quero chamar a sua atenção é a partir do verso 41. Observe aí o verso 41 do capítulo 2 de Lucas. Ora, anualmente, ou seja, de ano em ano, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Eles iam em caravana, né?
Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurar entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Veja, portanto, uma família que cumpre com os ritos que a lei determinava na época, tanto na aplicação do sinal da aliança, ao 8º dia, quanto na apresentação que a lei exigia, e de ano em ano, né, indo às festas que o Senhor determinava como momento de adoração. E quando Jesus completa 12 anos, aí é um momento especial dentro da cultura judaica, porque acima de 12 anos, todo menino é obrigado a estar nas festas cerimoniais de peregrinação. Por isso que o texto diz que enfatiza bem essa ideia dos 12 anos, de trazer Jesus, mostrando que Jesus não veio simplesmente ver a festa, mas ele estava ali, inclusive interrogando e falando com os doutores e tudo mais. Mas todo esse ambiente serve para demonstrar que a família de José e Maria era uma família que fez da família um lugar de adoração e serviço. Imagine a seguinte situação, irmãos. Todos eles moravam nas tribos em redor, né, de Jerusalém onde estava o templo, e eles tinham a exigência por lei de vir 3 vezes por ano ao templo para ofertar. Na Páscoa, que eram 7 dias de festa, 7 para 8 dias de festa, depois Pentecostes, e depois Tabernáculos, que são 10 dias de festa também. Então, 3 vezes por ano você tem que deixar tudo que você está fazendo para ir até adorar em Jerusalém. A vida do povo de Israel era fundamentada nesse calendário. As atividades, as agendas, os compromissos de plantar e de colher tinha que ser exatamente no período que Deus havia estabelecido, para dar tempo de cumprir com todos os programas e agendas cerimoniais. Eles tinham que cuidar da família, tinham que cuidar do trabalho, mas não podiam negligenciar a lei do Senhor. Sem correr o risco, obviamente, de receberem consequências da desobediência. Então, eles viviam dentro desse padrão. Estabeleciam na sua casa todo um padrão que conduzia todas as partes, todos os integrantes da família, a estarem constantemente fazendo com as suas funções, seus papéis, seus trabalhos, mas pensando naquelas datas específicas para se reunirem e estarem na presença do Senhor. É assim que nós vemos no contexto, irmãos, de várias famílias relatadas nas Escrituras, das quais nós estudamos aqui, que aponta para a necessidade que a sua casa precisa ser um lugar de adoração e de serviço. Concluindo, a família, como nós vimos, já foi planejada, criada, instituída por Deus para funcionar e exige o cumprimento de uma série de posturas para alcançar o objetivo maior de glorificar o próprio Deus e gerar benefícios para cada parte envolvida na família. A nossa família e cada parte dela deve glorificar ao Senhor. E entendendo que a família deve ser um lugar de adoração e serviço, gerando verdadeiros adoradores e filhos que desejem comunhão com o verdadeiro Deus, vivendo em obediência e intimidade. Semana que vem, aí a gente continua mostrando que a família deve ser um lugar de treinamento, de discipulado. Veja, é lógico que é o caso de
Cristo, né, o próprio Deus encarnado, mas a ideia do filho chegar para o pai e falar, mas você não sabe que o meu lugar é estar na casa de Deus? Né? Um menino de 12 anos. Isso aponta para um discipulado correto, né, dentro da família. Você tem que fazer da sua casa um lugar de adoração e serviço ao ponto de conduzir os seus filhos a compreender que o lugar deles é estar na presença do Pai Celeste. Amém?